Queridos irmãos e irmãs, na missa da manhã eu fiz um comentário expositivo sobre o evangelho da missa de hoje e também o estendi para a sua continuação. Eu estou com a voz zoada. Essa mudança de tempo acaba com a gente, né? Obrigado. Eu dizia que na missa da manhã eu fiz um sermão mais expositivo sobre o evangelho de hoje, estendendo a sua continuação, que nós leríamos no próximo domingo, se não fosse a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Recomendo que escutem, está no YouTube, porque eu mostro um pouco a teologia que está por detrás do Evangelho. Nesta missa, eu queria tomar com um pouco mais de atenção a segunda leitura. Por quê? Se, meditando o Evangelho de hoje, nós entendemos a importância de receber o corpo de Cristo no sacramento, na Santa Comunhão, por outro lado, nós precisamos desenvolver em nossa alma aquelas condições que, pela graça de Deus, nos impedem de sermos hipócritas. Ou seja, de nada adianta comungar se nós não vivemos uma vida de comunhão. Alguém que, por exemplo, quisesse receber o Santíssimo Sacramento como uma máscara ou um disfarce para a sua falta de virtude, fatalmente, como diz o apóstolo, comungaria a sua própria condenação. Por isso, na carta aos Efésios, São Paulo começa hoje dizendo a todos nós: não entristeçais o Espírito Santo, com o qual Deus os marcou como um selo para o dia da libertação. A imagem que São Paulo utiliza aqui é uma imagem muito antiga, a imagem do selo. O que é um selo? Um selo na antiguidade era a garantia de que uma carta chegaria ao seu destinatário, de que ela estava assegurada no trajeto do remetente ao destinatário. Também um selo é a garantia de que aquela carta não foi violada. Isso na antiguidade era muito mais frequente, porque o selo não era um adesivo como nos nossos dias, mas era cera na qual se colocava a marca do anel do remetente. Portanto, o que São Paulo está dizendo é que nós fomos marcados com o Espírito Santo e ele é o selo. O selo que garante que nós chegaremos invioláveis para o dia do juízo, o dia da libertação. Ele está dizendo que o Espírito Santo é o selo que garante que nós estamos caminhando para o dia da redenção. Ora, mas ele começa o versículo dizendo: não contristeis o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo. É uma imagem poderosa, desde que nós a entendamos bem. Para isso, vou me valer de uma metáfora. Certa vez, um rapaz me contou
que ele teve uma briga com a sua mãe. E que, depois de brigar com a sua mãe, ela começou a chorar, a chorar, a chorar, a chorar, a chorar. E ele ficou tão mal com aquilo, que ele disse, nunca mais vou fazer isso. Não entristeçais o Espírito Santo. O Espírito Santo é tão bom, é tão gentil, é tão amoroso, é tão cordial, é tão cavalheiro, é tão educado, é tão doce. Não entristeçais o Espírito Santo. Às vezes nós nos preocupamos demais com as nossas tristezas, com aqueles que me entristeceram. Mas quem é que se pergunta, será que eu entristeci o Espírito Santo? Ou eu trouxe alegria a ele, agrado, comprazimento? Porque, ao fim e ao cabo, ele é o selo. Então, quando nós olhamos uns para os outros, nós temos que entender que somos templos do Espírito Santo. E que quando eu me indisponho com alguém, eu me estou indispondo também com ele, que habita nele. Não entristeçais o Espírito Santo. Como é que nós entristecemos o Espírito Santo? Ele explica no versículo seguinte: toda amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias, tudo isso deve desaparecer do meio de vós, como toda espécie de maldade. Vejam, São Paulo descreve aqui uma espécie de escada para baixo, em que comparecem 6 vícios, 6 pecados, numa escala descendente. Tudo começa com a amargura. Qualquer coisa que nos desagrada, que nós não aceitamos, aquilo se torna amargo em nós. Em geral, a amargura é um resultado da falta de perdão. Quando eu não perdoo, aquilo se torna em mim uma raiz amarga. É como uma maçã, quando cai, um pouco depois, ela fica preta naquela parte. Isso é a raiz de amargura no nosso coração. Mas a amargura leva à irritação. A irritação leva à indignação. A indignação leva à gritaria. E a gritaria leva às injúrias. Essa palavra injúrias, no texto grego, literalmente é a palavra blasfêmia. E por que São Paulo utiliza aqui a palavra blasfêmia, se ele não está falando de algo feito contra o próprio Deus? Pelo motivo que antes eu aludia. Porque o Espírito Santo é um selo em todos nós. Portanto, toda vez que a amargura, a irritação, a cólera e a gritaria me levam a agredir, isso tem algo de sacrílego, tem algo de blasfemo. Quando eu penso, por exemplo, em 2 cônjuges que se ofendem, vocês 2 são um para o outro a representação de Jesus Cristo, pelo matrimônio. Portanto, não se trata apenas de um
desentendimento humano. Aqui, para nós, isso carrega algo de sacrílego, de blasfemo. São Paulo não diz que nós devemos gritar menos, nos irritar menos, mas ele diz: tudo isso deve desaparecer do meio de vós, como toda espécie de maldade. Vejam, uma alma perturbada por estes sentimentos negativos é uma alma na qual o sacramento da comunhão não consegue produzir o seu efeito. Como dizia São Tomás de Aquino, o efeito do sacramento da comunhão é levar o amor ao ato, o hábito do amor ao ato. E é evidente, porque se o objeto da caridade é amar Deus e ao próximo, quando Deus vem até mim na comunhão, Ele mesmo leva o amor da potência ao ato. Ele faz com que o amor efetivamente se realize. Porém, se o meu coração está cheio de amargura, irritação, cólera, gritaria, blasfêmia, como é que ele pode produzir o seu efeito? O efeito do sacramento da comunhão fica, assim, abortado. Por isso ele diz que isso tem que desaparecer do meio de nós. A nossa alma precisa estar quieta, tranquila. Exatamente como diz o Salmo 46, aquietai-vos e sabei que sou Deus. Ou como diz o Salmo 130, fiz calar e sossegar a minha alma, ela está em grande paz dentro de mim. O que é que tem agitado a tua alma? O que é que tem produzido em você irritação, cólera, gritarias, injúrias? De certo, é algum tipo de amargura que precisa ser sarada, sobrenaturalmente, pelo amor de Deus. E é por isso que São Paulo, no versículo seguinte, nos dá um remédio. Ele diz: sede bons uns para com os outros. Sede compassivos. A palavra compassivo soa aos nossos ouvidos muito fraca com o que ele está querendo dizer aqui. Porque a palavra compassivos é um desenvolvimento da palavra splanknizomai no grego, que é misericórdia, mas aquela misericórdia que mexe com as entranhas. É aquela misericórdia que é uma espécie de revolvimento das vísceras, das entranhas mais profundas. Sede bons uns para com os outros. O que é ser bom? Na quinta-feira, dia de São Domingos, eu falei sobre isso no final da Santa Missa. Ser bom é uma das coisas mais difíceis nos nossos dias, porque envolve querer exercer bondade. Ou seja, se eu quero sempre a vingança, o troco, se eu quero sempre aquela resposta que seria, talvez, a mais justa segundo critérios mesquinhos, eu não sou bom. A bondade supõe uma generosidade, a bondade supõe gratidão, a bondade supõe um olhar em que eu não vejo o outro sob uma perspectiva de malícia, mas querendo salvar o que há de bom ali. Um olhar benigno é um olhar que sempre enxerga o bem. Um olhar maligno é um olhar que sempre enxerga o mal. Como todos nós temos defeitos,
e, portanto, temos mal em nós, se nós nos esforçamos por ser bons, a nossa vida sempre será um contínuo amputar-se. Nós iremos o tempo todo cortar pessoas da nossa vida, nós iremos cada vez mais nos isolar, nós iremos nos tornar cada vez mais descartantes e descartáveis, porque todo mundo tem um lado ruim que um dia vem à tona. É o olhar bondoso que me faz, nessa hora, dizer, poxa, é verdade, existe isso. Mas em contrapartida, há isso, há aquilo outro, tem assim, tem assado. Eu consigo perceber a bondade que existe no outro para salvá-lo. Eu não sou condenatório. Eu entendo que o meu olhar tem que ser também um olhar redentivo. Se Deus nos fosse olhar apenas a partir dos nossos pecados e não da graça mesma, nós estaríamos perdidos. E, no entanto, como Ele olha para nós? Com um olhar de bondade. Isso é muito sério. Porque o olhar de bondade é o que me leva a compaixão, nesses termos que São Paulo aqui nos apresenta quando diz que nós devemos ser compassivos. Porque não é qualquer compaixão, é uma compaixão que é capaz de sentir a dor do outro. É a compaixão cheia de empatia que me faz me colocar na posição do outro. Só quem é maduro consegue fazer isso. Quem é infantil não consegue. Olha sempre para si, pensa sempre em si, protesta os seus direitos, sempre, o tempo todo, coloca o seu ego acima de tudo. Mas continua São Paulo, sede bons uns para com os outros, sede compassivos, perdoai-vos mutuamente, como Deus vos perdoou por meio de Cristo. Perdoai-vos mutuamente. O que significa isso? Significa que todos nós teremos motivos para nos irritarmos uns com os outros, nos encolerizarmos uns com os outros, nos indignarmos uns com os outros, para gritarmos uns com os outros e para injuriarmos, ofendermos uns aos outros. Todos nós teremos motivo de fazer isso. Mas, por causa do olhar benigno que Deus instalou em nós, por causa da bondade que Deus colocou em nós, nós perdoamos. Nós trocamos tudo isso pelo perdão. O que acontece é que, para quem tem um pensamento humano e carnal, o perdão sempre é entendido como uma desvantagem. Eu perdoei, portanto eu saí perdendo. E essa é uma das enganações diabólicas mais sutis e astutas. Por quê? Quando eu não perdoo, quem leva o peso sou eu. Quem sai perdendo sou eu, que estou apegado a uma dívida talvez impossível de ser sanada. Ao contrário, quando eu perdoo, eu tiro os pesos do meu coração. Eu não tenho amargura, não tenho irritação, não tenho cólera, não tenho nada disso. Quando eu perdoo, o meu coração fica completamente livre. Então eu tenho que saber que, em qualquer tipo de relação humana, eu sempre terei que perdoar. Existe uma música um samba, que fala assim: amor para mim só vale assim, sem precisar pedir perdão.
Isso é a maior mentira que existe. Porque nós somos cheios de defeitos. Perdão é um exercício diário. Não existe, como as pessoas dizem, casamento perfeito. O que existe é casamento de duas pessoas que se perdoam. Isso existe. Não existe paternidade perfeita, maternidade perfeita, filiação perfeita, família perfeita. Não existe amizade perfeita, não existe nada disso perfeito. O que existe é gente bondosa que aprende a se olhar pelo lado bom e por causa disso aprende a perdoar, a deixar para lá. A esquecer a dívida, ainda que não seja um esquecimento amnético. Nós não somos portadores de amnésia, nós temos memória, mas é um esquecimento moral. Eu não quero levar isso adiante. Eu não quero ficar com este case, com esta questão em aberto. Por quê? Continua São Paulo. Sede imitadores de Deus como filhos que Ele ama. Ou seja, eu sei que Deus me ama. Agora, o que eu tenho para Deus me amar? Se nós formos colocar na ponta do lápis, e no entanto Ele nos ama, como é que eu posso ser imitador de Deus? Amando do mesmo jeito. Sabendo que muitas vezes eu terei que passar por alto muitas falhas. Mas sem isso eu não sou imitador de Deus. Eu sou imitador do diabo. No capítulo 12 do livro do Apocalipse, o apóstolo diz que ele é o acusador diante de Deus. E no capítulo 10º do Evangelho de São João, Jesus diz que ele vem para roubar, matar e destruir. A malícia diabólica faz isso. Ela toma a acusação e a transforma em agressão. A bondade do Evangelho está armada de bondade e por isso ela perdoa e ama. Porque Deus faz isso conosco o tempo todo. E, aliás, nos ensinou a dizer no Pai Nosso, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E Jesus no Evangelho diz, com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos vós outros. Isso é muito sério. Conclui São Paulo, vivei no amor, vivei no amor, vivei no agape, vivei no amor. Este é o efeito do sacramento da Eucaristia. Vivei no amor. Entendam o seguinte, tudo o que não é amor é matéria-prima para que o diabo construa a destruição da tua vida e dos planos de Deus para você. Qual é a matéria que você fornece ao diabo para ele destruir as suas conquistas e a sua vida e tudo aquilo que Deus te deu? É isso. Amargura, irritação, cólera, gritaria, injúria, maldade. É isso. Ele entra, ele destrói. Esta é a matéria-prima de Satanás. Ao contrário, a matéria-prima do Espírito Santo é viver no amor. Como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo a Deus por nós em oblação e sacrifício de suave odor. Cristo se sacrificou. Jesus diz no Evangelho de São João que
Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amados, pelos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que quem dá a vida. Ele deu a vida por nós. Como é que nós damos a nossa vida? Ele nos faz morrermos na cruz, como nós mereceríamos, talvez. Ele nos submete a uma flagelação, como os nossos pecados clamariam, talvez. Não. Ele nos ensina a morrer todo dia, perdoando. É o sacrifício do perdão. É uma morte. Porque eu preciso me sufocar, me deixar de lado, eu preciso desaparecer, sumir aos meus próprios olhos. De fato, é um holocausto. Mas sem este sacrifício, nós não estamos amando como Cristo amou e nós não estamos permanecendo no amor. Queridos irmãos, as predisposições para comungar são predisposições muito profundas. Se nós quisermos realmente receber com fruto o sacramento da Eucaristia, nós precisamos ter um coração pacificado por Deus, e para isso nós precisamos deixar o Espírito Santo pacificar o nosso coração. Não podemos nos deixar levar por sentimentos conflituosos e fazer com que as nossas escolhas sejam pautadas apenas pelo nosso sentimento de nos sentirmos injustiçados, porque isso acontece a todo tempo. Que Deus nos ajude a essa generosidade, a essa bondade, instalarmos em nosso coração. Que nós recebamos como um dom de Deus essa bondade, essa generosidade, para a glória dEle, para o nosso bem, para o bem da nossa família, para o bem de todos aqueles que nós precisamos ter ao nosso lado como instrumento de comunhão. Caso contrário, nós sempre estaremos de demolição em demolição. Como diz o Salmo, se o Senhor não construir a nossa casa, em vão trabalharão seus construtores. Se nós não deixarmos Deus edificar com a matéria-prima que Ele mesmo suscita em nós, de amor, bondade, perdão, todos os dias, nós estaremos expostos a ter que começar do zero, quando isso não é necessário, quando a única coisa necessária realmente é redescobrir o caminho do amor.